Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre Winx, Fate. A saga Winx finalmente foi liberada aí pela Netflix. Hoje, dia 22, eu já assisti todos os 6 episódios e vim aqui fazer as minhas considerações com spoilers. Se você ainda não assistiu a série ou se você não quer tomar spoilers, não assista esse vídeo, volta aqui em outro momento depois que você já tiver assistido. Lembrando que o canal, mais uma vez, está em parceria com a Tassi, então a gente tá fazendo vários vídeos voltados aí ao universo de Winx, e agora a gente vai ter esse especial sobre Fate. Esse é o segundo vídeo desse especial, o primeiro você já pode ver lá no canal dela, que é sem spoilers, então se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. A gente vai ter 2 vídeos por dia, um aqui no canal, um lá no canal da Tassi, todos se complementam entre si, então pra você entender tudo que rolou, o que a gente achou e as considerações, igual a gente fez lá no projeto de Sabrina, no especial de Sabrina, tem que estar inscrito nos 2 canais. E agora, sem mais blá blá, vamos falar então sobre Fate. Antes de mais nada, eu tenho que pontuar que eu prezo muito pela verdade aqui no canal. Então eu vou dar minha opinião 100% sincera. Eu pensei muito em como eu falaria isso pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito de Winx e eu fiquei com um pouco de medo de chatear vocês. Mas eu acho que se vocês estão aqui é porque vocês querem saber a minha opinião real. Então hoje eu vou contar o que eu achei 100% sincera. Logo no comecinho da temporada, a gente acompanha a Bloom iniciando o ano letivo em Alfeia. Ela descobriu que é uma fada recentemente, há poucos meses, então ela foi pra Alfeia pra iniciar esses estudos e aprender a controlar a magia dela. A intenção, ela mesma diz no começo, é que ela tem ali esses poderes controlados e ela tá muito receosa porque ela machucou os pais dela, né? Mais especificamente a mãe dela. Ela acabou queimando a mãe dela sem querer, ela tava com os hormônios muito bagunçados, as emoções muito bagunçadas, ela acabava ficando muito emotiva em vários momentos e tipo muito brava de repente, e aí ela acabou que em uma noite ela colocou fogo na casa dela. Os pais dela até então não sabiam que ela tinha feito aquilo, acharam que foi um incêndio, mas ela ficou com a consciência muito pesada, se sentiu muito culpada pela mãe dela ter ficado com algumas queimaduras de 3º grau, como ela mesma diz, e ela vai pra Alfeia na intenção de controlar isso. E os pais dela não sabem que ela tá indo pra uma escola de fadas, eles não sabem que ela é uma fada, eles só acham que ela tá indo pra uma espécie de internato na Suíça e tal, eles não sabem que ela é uma fada e que ali é uma escola de fadas. O mais legal da história, nessa parte, é a gente ver a construção da amizade com as meninas. Nesse primeiro momento, eu sei que muita gente pode me xingar agora, eu não fui muito com a cara da Terra, eu fiquei, Terra, fica na sua, mano. Mano, no primeiro episódio, a Terra tava muito insuportável. Eu sei que ela é um amorzinho, que a intenção é que ela seja, tipo, a menina boazinha, a menina que se importa com todo mundo, mas eu fiquei com tanta raiva dela desse primeiro episódio, meu Deus do céu. Só foi passar lá pros 2 últimos, porque eu fiquei combinando esse ódio no meu coração, porque eu achei ela bem chata. E eu achei que ela seria uma das personagens que eu mais ia gostar já de cara, e foi pelo contrário. E quem assistiu os meus vídeos com a Tassi sabe que eu falei que eu provavelmente ia odiar a Estela, que eu não gostava da Estela, das expressões da Estela, e eu paguei com a língua, porque eu achava que eu ia amar a Terra, e foi isso, e na verdade eu amei, foi a Estela. Eu achei a personagem mais embasada ali das 5, junto com a Bloom, né? Ela e a Bloom tem uma história bem legal, mas das 5, entre a Aisha, a Musa, a Terra e a Bloom, a Estela é, na minha opinião, a que tem mais bastidores, né? Ela que tem mais construção de personagem. Porque ela tem uma história em Alfeia, ela já estudava ali antes das meninas calouras entrarem, tanto que fica meio em aberto por que ela tá ali no mesmo quarto que ela, sendo que ela é uma monitora. Eles falam, ah, pode ser um erro administrativo, alguma coisa assim. Então fica meio em aberto, meio vago, mas a gente sabe que ela é um pouquinho superior, ela já controla os poderes dela, e a gente vai tentando descobrir um pouquinho mais das personalidades dela, por que ela é assim, por que ela deixou a menina cega, né? Só rola um boato que uma menina deu em cima, a amiga dela, a Ricky, deu em cima do Sky, né? Porque eles namoravam, e aí ela ficou com ciúme e tal, e cegou a menina. E na verdade a gente acaba descobrindo que ela acabou acontecendo aquilo por um lapso dos poderes dela, ela descontrolou, e isso porque a mãe dela ensinava magia em casa pra ela de uma forma que não é o aconselhável, digamos assim. Ela ia por um caminho que inclusive ela tenta até ensinar pra Bloom em determinado momento, logo no comecinho, que é ir pela raiva e pela fúria pra desencadear os poderes. E aí a gente vê então que a Bloom, acho que a Aisha fala pra ela, não vai por esse lado, porque esse não é um jeito legal de você controlar a sua magia, e é o jeito que a Estela sabe, porque foi o que a mãe dela ensinou. Mais tarde a gente vê que a mãe dela não é a melhor das pessoas, então a gente entende um pouco mais disso. Então eu gostei muito da Estela, fiquei muito surpresa, e eu fiquei mais surpresa ainda porque eu shippei
a Stella e o Sky. Eu achei que em vários momentos eles combinaram super, a gente começa com o Sky super apaixonadinho, até ele conhecer a Bloom ali, e mesmo assim ele só vai ficar com a Bloom, assim, se interessar de verdade por ela lá no finalzinho, lá acho que no 4º episódio ou no 5º, e então a gente tem toda a relação, praticamente a temporada inteira dele com a Stella, e eu gostei pra caramba, fiquei muito surpresa, eu achei que eu ia shippar super o Sky e a Bloom, mas na verdade eu shippei mais ele com a Stella. A gente já sabe que ele vai acabar ficando com a Bloom, né? Certeza que aí numa segunda temporada, caso a gente tenha, provavelmente ele vai acabar ficando com ela, a gente já viu que a própria Stella se despediu dele, então agora a gente vai esperar ansiosamente pra que entre o Brandon. Ai, gente, eu espero que realmente aí, se caso a gente venha a ter uma segunda temporada entre o Brandon, entre a Tecna. E falando em Tecna, a gente tem aí um outro ponto pra gente comentar. Aquelas teorias de que aquela menina Moura, que é aquela especialista, seria a Tecna, foram por água abaixo. Ela acabou morrendo nesse episódio, nessa temporada. Então eu acho que ela não era a Tecna, ela era só ali uma especialista. E o que é um pouco decepcionante, porque quando eu vi ela lá, eu falei, ah! E depois não era. Eu falei, ah... Tá, entendi. Eu achei que ela poderia vir a ser a Tecna, foi um pouquinho triste saber que não era. Mas vamos aguardar, porque quem sabe numa segunda temporada a gente tem a Brandon, Tecna, Daphne. Ai. Eu achei a série num todo muito diferente da animação, em praticamente todos os sentidos. A gente tinha várias referências, mas no geral era uma parada totalmente diferente. Eles pegaram só o conceito de fadas e os personagens e aí eles transformaram em uma coisa totalmente diferente da animação, não tem nada a ver com a animação na minha opinião. E a gente tem algumas coisinhas assim que lembram a animação, que remetem, que são easter eggs, mas de fato a gente não tem nenhuma ligação direta, nada exatamente igual. A gente tem a mudança da Beatrix, né? Não são mais as Trix, são uma só, embora eu acho que tenha ficado em aberto uma possibilidade de aparecer as outras Trix, mas a gente vai falar melhor disso num próximo vídeo aí com a Tassi, vamos deixar em off. A gente também viu algumas coisas sobre os 7 reinos que tem ali, a gente sabe que tem 7 mundos, aliás, e a gente sabe que o primeiro é a Terra, o segundo é a Alfeia, e a gente tem, que Alfeia não, é Solária, e a gente sabe que tem também aquele mundo que é o do Sky. Então a gente sabe que são 7, a gente só conheceu 3. Gostei de saber um pouco mais sobre os mundos, eu espero ver um pouquinho mais disso aí mais pra frente. Tem um momento em que a Bloom tá escutando ali na floresta, toda vez ela escuta uma coisinha assim, uma risadinha, principalmente no primeiro episódio, é aquele brilhinho que tem no trailer. E eu achei que aquilo lá me lembrou as Pixie, eu pensei, será que aquele brilhinho, aquela magiazinha ali que fica passeando pela floresta não é a personificação do que seriam as Pixie? Eu achei que era. Me comenta aqui embaixo se você também achou, se é doideira da minha cabeça, mas eu achei que poderia ser, porque dava risadinha, lembrava. Lembrando que, como é uma coisa mais realista, eles não iam colocar, sei lá, uma fada ali, né, as mini fadinha. Então eu achei que teve muito a ver. Outros personagens que eu achei interessante, o Raven. Eu achei ele um cara que precisa de um rumo na vida. Em alguns momentos ele age como um bosta, em alguns momentos ele é super legal, ele tem conversas interessantes, ele se preocupa com o Sky, então eu acho que ele vai muito pela companhia dele, então eu acho que a gente vai poder ver muito mais do Raven daqui pra frente, embora tenha acontecido várias coisas ali, ele ter do lado da Beatrix, ele ficado com a Beatrix, aquelas coisas que ele acabou falando da Terra, ele tendo aquele mini trisal ali com o Dane, que a gente viu que não foi exatamente um trisal, né, foi só um beijo ali entre 3, mas não foi nada demais, assim, igual a gente tava esperando. O que me lembra que a série é mais de 16 anos, e eu fico pensando, como assim que a série é mais de 16 anos e não tem nada assim que seja pra mais de 16 anos? Ela é super tranquilinha, tem uma meia dúzia de palavrão ali, uma outra cena assim mais assustadora. Pra dizer de assustador e ação, a cena que eu mais gostei nesse quesito de ação e terror foi a cena em que ela tá fugindo do queimado no armazém no primeiro mundo lá na Terra. Então aquela foi a melhor cena pra mim. Depois a gente tem aquela primeira também, que é a dos carneirinhos lá, que é aberta, achei super legal também. Mas fora isso não tem nada. É engraçado você ver tanta diferença entre o desenho e a série, embora eu já imaginasse que seria assim. Na animação a gente tem uma Bloom super amiga da Stella, e aí a gente só vai ter essa amizade acontecendo, entre aspas, que a gente nem vê muito disso ainda, mas lá no último e um pouquinho no penúltimo episódio, então isso só vai rolar lá no final, que é bem diferente da série, entre várias outras coisas que são muito diferentes entre a série e a animação. Então eu achei bem legal a gente observar que, embora a gente tenha teorizado tanto, a gente tenha falado tanto, elas são realmente muito diferentes e só tem algum ou outro ali ponto semelhante, não tem muita coisa não. Eu gostei da história da Bloom ser uma trocada, eu achei que fez muito sentido dentro da história da personagem, construindo ali a narração da personagem, o que ela quer pra vida dela. Eu achei que ela procurar pelos pais biológicos faz muito sentido, embora
Agora eu fiquei um pouco confusa, porque ela foi criada a vida inteira com os pais, e aí ela acaba descobrindo que eles não são os pais biológicos dela, e ela fica tão incansavelmente procurando os pais biológicos, e ela passa por cima de tantas coisas, de tantos limites. Tudo bem que em vários momentos ela pensa que estão enganando ela, que estão mentindo pra ela, e de fato a Farah tá mentindo pra ela, né? A senhorita Dowling tá mentindo pra ela tenta ocultar várias coisas. Sobre a resolução da série, eu achei que poderia ser melhor. Eu acho que foi aí que a série pecou, na minha opinião. Lá no 5º episódio eu achei parado pra caramba. Eu achei o 5º episódio o pior de todos. Ele foi bem difícil de assistir porque era lento. E embora eu estivesse esperando muita coisa, eu visse referências, visse coisas que eu gostava, ainda assim não me preencheu, não me convenceu esse 5º episódio. E depois a gente tem aí a sequência, né, o 6º episódio, em que a Bloom se transforma, e eu achei que seria muito melhor. A transformação é legal, eu gritei, eu chorei quando ela se transformou, mas os efeitos visuais são péssimos. Ela fica parecendo um negócio assim, um boneco de posto se balançando no teto, e eu achei que poderia ser visualmente mais bonito. E já que a gente tá falando de visualmente mais bonito, vamos começar a falar de algumas coisas mais técnicas. Vamos começar falando então sobre efeitos visuais. Os efeitos visuais da série não são nada demais. Aqui em Fate, no começo eu achei muito bons os efeitos da água, mente, fogo, tudo isso muito legal. Teve alguns momentos, eu acho que o fogo foi o pior, porque teve alguns momentos que ficava muito feio o fogo, tinha uns momentos que ele ficava bem jogado, assim, parecia era um CGI bem ruinzinho. Então eu achei que, em termos de CGI, se eu tivesse que dar uma nota, eu daria nota 4. Eu achei que no começo era uma nota 7, 8, e depois, conforme passou aí do 3º episódio, foi só decaindo e foi tipo pra 3, 4. Foi bem ruinzinho mesmo. Principalmente na transformação, aquela parte ali, os fogos estão muito feios, e é muito feia a construção da imagem, toda a fotografia é muito feia, a imagem azul em volta faz sentido, a gente viu que a água ali não era a Bloom controlando outros elementos, embora a gente descobriu que sim, isso é possível. A própria Faragonda controla todos os elementos, ela toda hora tá fazendo um monte de coisa diferente, ela controla vários elementos, e aqui a gente viu que não foi isso que aconteceu. Quem tava ali com aquele círculo de água em volta da Bloom enquanto ela se transformava era a Aisha, tava ali querendo isolar ela. Eu achei que a transformação foi muito rápido, não a transformação em si, mas do momento em que ela fala assim, eu vou derrotar os queimados, eu tenho a solução, porque a Rosalinda me ensinou. Mano, em que momento que ela ensinou tudo isso tão rápido, sabe? E aí ela vai e derrota lá todos os queimados, a gente descobre que os queimados eram de fato bruxas, igual a Rosalinda tinha falado, então ela não tava mentindo, e aí a gente descobre toda aquela trama por trás, né, da destruição daquela cidade. E é bem triste se você parar pra pensar, mas eu não consegui me sentir conectada com os personagens, eu não consegui ficar triste por aquele povo que morreu, porque eu não tinha conexão emocional. E nesse sentido de se conectar com os personagens, eu acho que dá pra gente falar que sim, realmente nesse quesito é muito bom. Eu consegui sentir empatia pela Bloom, eu consegui sentir pela Musa, eu gostei bastante da Musa, eu achei ela perfeita, cara. Eu tava esperando uma Musa totalmente diferente e eu gostei muito dela. As que eu menos gostei foi a Terra, achei ela inconveniente, chatinha demais, acho que mais chatinha do que inconveniente. A Aisha, em alguns momentos, eu achei que ela podia estar apaixonada pela Bloom. Eu até anotei e falei, cara, será que ela tá apaixonada pela Bloom? Porque ela agia de uma maneira muito esquisita, e aí depois eu acabei percebendo que ela só era esquisita mesmo, e eu achei que ela teria uma amizade super legal com a Bloom, e na verdade ela era meio esquisita. Tem uma hora que ela dá uma de X9, dedura elas ali, e dá pra entender que eles tentaram passar como se fosse a personalidade da Aisha, mas eu também não gostei dela, e eu achei que ela e a Terra seriam as que eu mais ia gostar, e na verdade quem eu gostei mais foi a Stella, que eu tanto arrebentei ela nas lives, falei, não gosto da Stella, essa Stella chata, a Stella não sei o que, não sei o que lá. E a atuação da atriz que faz a Stella, eu achei muito boa. Mas já vamos falar da atuação dos personagens? Vamos terminar então falando sobre a Musa, que também é super interessante. A Bloom, eu achei ela assim, um limbo. Ela nem é tão legal, ela também não é chata, ela é um mediano. Às vezes a gente fica com raiva, no começo eu ficava com raiva dela, nem porque eu falei, que isso, menina? Tá ali xingando os pais, falando um monte, batendo porta. Tudo bem que ela tava com as emoções alteradas, eu sei disso, mas ainda assim eu fiquei com rancinho dela, fiquei com raivinha. E depois que ela vai controlando os poderes, ela vai ficando mais de boa. Mas isso só depois do episódio 4, só no episódio 5 e 6. Então até lá dá raiva dela em todos os momentos. E ainda assim, quando ela se controla, ainda dá raiva dela. Que ela
começa a fazer as coisas escondido e ainda assim dá raiva. Então ela não é minha personagem favorita. Se eu tivesse que pensar em quem é minha personagem favorita agora das 5, com certeza seria a Stella e depois a Musa, depois a Bloom, aí depois a Terra, aí depois a Aisha. Porque assim, desceram no meu conceito totalmente, fiquei bem chateada com a Aisha e com a Terra, eu achei que poderia ser melhor. E falando das fadas que eu mais gostei, eu gostei muito, muito, muito da Beatrix. Eu amei a personagem, eu amei, mas eu amei muito. Ela é com certeza, junto com a Stella, uma das melhores personagens da série. Ela é muito boa, muito carismática, muito falsa quando tem que ser falsa, expressiva, maravilhosa. Cara, ela é impecável, eu gostei muito, 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 muito. O que eu não gostei da Bloom, eu gostei dela. A história por trás, como que ela achava que tá fazendo as coisas pelos motivos certos, como ela tem uma determinação, por que que ela entra em Alfé. Cara, eu amei a Beatrix, pra mim, ó, rainha perfeita, e se vier mais tricks, vou amar também. Pode vir todas as tricks, que eu quero todas. Eu amei a Beatrix, de verdade. Comenta aqui embaixo o que você acha da Beatrix. Você achou ela mais vilãzinha mesmo? Ou se você gostou muito dela, achou ela um ícone, igual eu achei. E outra pessoa que não é um ícone, que também me decepcionou, gente, eu paguei muito com a língua. Outro que me decepcionou bastante foi o Sky. Gente, que carinha pau mandado, meu Deus do céu. Ele mudava de opinião toda hora. Ele tem uma história legal sobre o pai dele, ele queria orgulhar o pai dele, a relação que ele tem com o Silva. O próprio Silva me surpreendeu bastante, eu achei que ele seria um cara ruim, um cara estranho. Na verdade ele é um cara super maneirinho, super daorinha. Gostei da história no final, né, sobre o pai e a briga deles lá, quando teve toda aquela treta lá na aldeia. Então eu gostei bastante, mas falando sobre o Sky eu achei ele um bostinho. E mais pro final dos episódios deu pra ver que a raiz do ator tava crescendo, então eu acho que ele não é loiro, ele é pintado o cabelo dele, porque mais pro final você vê a raiz bem escura do cabelo e o cabelo bem descolorido assim em cima. Eu achei um pouco feio isso. Mas fora esses detalhes assim mais técnicos, esses detalhinhos assim que você tem que prestar bastante atenção, eu achei ele um personagem mediano. Ele não é um personagem que eu me apaixonei, que eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, faça isso, faça aquilo. A única pessoa que eu vibrei bastante assim foi, bom, a Beatrix, eu vibrei bastante por ela. A Faragonda eu gostei dela, mas eu não sabia o que sentir, porque parecia que ela era vilã, deu a se entender que ela podia ser uma vilã, depois deu a se entender que ela não era. E isso foi o que mais me incomodou, na minha opinião, em Fate. Foi o que mais me incomodou. Essa mudança e incoerência e inconsistência dos personagens. Porque os personagens eram inconsistentes. Isso quer dizer que em algum momento eles estão pensando uma coisa, aí de repente muda de ideia. Aí a Aisha tá pensando que no grupo ali são amigos, aí de repente ela dedura elas. Aí de repente a Stella é apaixonada pelo Sky. Aí no outro episódio ela fala, realmente a gente não deveria ficar juntos. Aí de repente a Stella é uma cuzona. Aí de repente no outro episódio ela já entendeu que foi pela mãe dela, sendo que ela já sabia isso o tempo inteiro, só porque o telespectador descobre, ela muda totalmente de personalidade. A gente tem a Bloom. A Bloom, eu acho que ela é uma das mais consistentes, assim, né? Porque ela tem essa variação de humor e tal, mas ainda assim ela também tem algumas incoerências. O Sky, eu vou confiar ali no Silva, aí depois ele conta pra Bloom, aí depois ele volta a confiar no Silva. Então são vários momentos assim de inconsistência, os personagens que não se mantêm dentro do seu papel. A única que se manteve eu acho que foi realmente a Aisha, a Terra, porque a Terra começou mais chatinha, mas ela tinha ali os princípios dela e que ela foi mantendo até o final, mesmo que ela ainda, eu achei ela uma personagem meio chata. Ainda assim, falando de coerência de personagem, né, de consistência, eu achei que ela foi ali uma das mais consistentes. A Faragonda também é a mesma coisa, por mais plena, ela me lembrava muito Dumbledore, todos os momentos fazendo planos ali, não contando pro Harry e tal, me lembrou muito, mas ainda assim também era um pouco confusa, porque tudo bem que era a ideia da série, né, deixar a gente confuso, mas foi muito, e como eu falei, foi o que mais me incomodou em Fate, porque a gente fica, esse é o vilão, essa é a história, aí depois a Beatrix conta, não, esse é o vilão, essa é a história, e aí a Faragonda nega, a gente fala, não, então realmente era mentira, aí depois a Faragonda vai e conversa com o Silva, não, foi isso que a Bloom contou, e a gente fala, mas é verdade então. Então fica é mentira, mentira. Outra coisa, repetição das coisas. Toda hora a Bloom falava a mesma coisa, toda hora, ela deve ter falado umas 30 vezes. Você tá mentindo pra mim, você tá mentindo de novo, para de mentir. Toda hora ela falava isso e toda hora ela falava isso pra Faragonda. Para de mentir pra mim, você tá mentindo, você tá escondendo, você tá mentindo, mentindo, mentindo. Toda hora. E tava cansativo ouvir ela falar isso toda hora, sabe? E quando eu falei lá no Instagram que eu não tava amando tanto a série, isso foi antes do último episódio. O último episódio eu achei que veio pra fechar ali o arquinho da série pra poder aumentar a nota dela. Porque até o quinto episódio eu tava dando uma nota 5. Eu falei, nossa senhora,
Que triste. Porque os atores são legais, a ideia do Winx ali é muito legal, porque a gente gosta, né, de Winx, mas a série, numa forma mais, num todo, eu tava dando um 5. E com o final, que foi muito mais explicativo, por que a Bloom se transformou tão rápido, eles explicaram. Por que aconteceu lá com aquela aldeia, eles explicaram. Da onde que veio a Bloom, explicaram muito melhor. Deixou brechas, que a gente vai falar no nosso vídeo de teoria, muito melhores. Então aí a nota subiu pra um 7,5. Então eu acho que de um 5 pulou pra um 7,5 no último episódio. Então se você tá pensando em desistir, calma, aguenta que o episódio 6 vai vir pra fechar melhor. E eu gostei da transformação, achei que foi um momento muito bom ali dos episódios, foi um dos pontos mais altos, um dos melhores momentos, porque era o que a gente tava esperando, mas ainda assim também achei que podia ser um pouquinho melhor. Eu sei que eu tô sendo muito sincera e talvez você fique um pouco chateado comigo, mas pense que essa é só a minha opinião, tudo bem também se você não concordar comigo, tudo bem se você amou a série, tudo bem se você não reparou nessas coisas que eu reparei, mas eu faço vídeos aqui pro YouTube já tem um ano, e tem um ano que eu tô falando sobre esses detalhes mais técnicos, essas coisas que a gente acaba prestando mais atenção quando a gente trabalha com isso, né, em prestar atenção nesses detalhes, então é por isso que acaba me incomodando coisas que talvez não tenha te incomodado. Se você amou a série, tudo bem. Eu tenho só mais alguns pontos pra gente falar. Trilha sonora, eu achei que a trilha sonora foi ótima, combinava em todos os momentos com o que estava acontecendo, as músicas animadas, algumas músicas conhecidas tocando no meio da série, gostei muito. Referências ao mundo pop, né, o mundo da cultura pop, Harry Potter, gostei bastante que teve a referência a Harry Potter, igual tinha no livro, inclusive, né, aquele livro vazado, gostei bastante. A gente teve também algumas coisas que, inclusive, são bem incoerentes. A gente tem celular, tem computador, tem um monte de coisa super moderna, mas os especialistas só usam espadas, inclusive umas espadas bem falsinhas, né? Parece de borracha. Mas eles só usam espadas. Tem todas as modernidades, tem as luzes neon nas festas, tem droga, tem um monte de coisa. Mas, na hora de precisar de uma bazuca, de uma arma, não tem. Tudo bem, é a pegada da série, é a pegada da série. Mas ainda assim eu fiquei, mano, como assim, sabe? Tipo, tem um monte de armamento, eles usam espada e faca. Sabe? Então, sei lá, não fez tanto sentido assim pra mim, embora eu entenda o que eles tentaram fazer, ainda assim não fez tanto sentido assim pra mim. A fotografia da série eu achei belíssima, os planos que sempre vão abertos e vão se fechando, e aí a gente pra mim parecia um filme. As imagens, a fotografia total assim da série pra mim era uma fotografia de filme. É aquela imagem que aparece um todo, aí vai centrando pra gente se concentrar em alguma coisa, aí muda a imagem pra tela de quem tá falando, e é uma fotografia muito bonita, as cores são muito bonitas, são bem... elas se casam bem com tudo que tá acontecendo, com o clima da série. Então a fotografia e a trilha sonora estão de parabéns, eu gostei muito. Os figurinos, achei os figurinos incríveis. Essa coisa das pessoas ficarem repetindo roupas, que é o normal, é o que a gente faz. Ah, eu usei essa camisetinha, mas 2, 3 vídeos atrás eu tava usando essa camisetinha, porque a gente lava e tá novo. Então achei muito legal essa coisa dos figurinos, deles usarem de novo as roupas toda hora, não ter toda hora uma roupa nova. Também gostei das roupas terem a ver com a personalidade, ter as cores ali, né, que remetem às Winx, mas mais ainda sobre serem roupas normais, em que você vê uma adolescente na rua usando a jaquetinha da Bloom, as camisetas floridas. Então eu gostei muito dessa parte do figurino, faz muito sentido dentro do que eles queriam passar ali nesse quesito de normalidade. E muitas e muitas... O ritmo da série é aquela coisa que eu falei, né? Ele vem muito bem os 3 primeiros episódios, você fala, caraca, muito, muito, muito bom. E aí depois no quarto acontece algumas coisas ali, a Beatrix conta aquelas coisas pra Bloom, e aí fica interessante, você fica, meu Deus, e aí o quinto é aquela tragédia, e aí no 6, mais depois ali do segundo ato do último episódio, as coisas se animam de novo. Então é assim, vai subindo, subindo, desce, aí sobe de novo, acaba até que bem, eu achei que acabou bem ali o último episódio, então não tenho nada a reclamar. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor o ritmo, mas ainda assim tá ok. E eu acho que pra finalizar eu tenho que dizer que eu tenho muitas mais considerações a fazer, a gente vai ver muito mais no especial. Não deixa de curtir esse vídeo, comentar, comenta com paz no coração, tudo bem se você amou a série, é só a minha opinião não tem que mudar em nada a sua, tá tudo bem ter opiniões diferentes. Se inscreve no canal se você tá vendo aqui pela primeira vez, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Tamo rumo aos 10k, meu Deus do céu, será que a gente chega em 10k até março, até meu aniversário? Ai meu Deus. E é isso, eu vou ficando por aqui, vai ter muitos mais vídeos então aqui no canal da Tassi, espero vocês então amanhã pro nosso próximo vídeo comentando um pouquinho mais sobre o Winx. É isso, beijo no seu coração, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!